Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E você é muito bem-vindo aqui. Estamos estudando o livro do Gênesis, falando agora especificamente sobre a história de Abraão. Já estamos no capítulo de número 17 do Gênesis. Segue o vídeo. O capítulo de número 17 do Gênesis, ele começa relatando uma aparição do Senhor a Abraão. E diz que Abraão tinha 99 anos na época. Detalhe, no capítulo anterior, quando Deus fala com Abraão, Abraão tinha 86 anos. Então você vê que Deus não falava todo o tempo com Abraão. Ele demorou, nesse caso, 13 anos para falar novamente com Abraão. E nesse ponto, Deus ele vem novamente renovar as promessas a Abraão. Nós vimos no capítulo passado que Abraão, juntamente com Sara, por iniciativa de Sara, tinha tomado Agar, serva de Sara, e gerado um filho com ela chamado Ismael. E nós vemos que a espera estava sendo muito difícil, o tempo de espera de Abraão estava sendo muito difícil, como é difícil para qualquer ser humano. Ninguém gosta de esperar, ainda mais esperar uma promessa que se aguarda tão ansiosamente durante décadas, durante muitos anos. Então nós vimos que Abraão ele tomou as servas de Agar e tinha gerado a Ismael. Uma forma de dar uma ajudinha a Deus. Falar assim, o Senhor não pode me dar filho por Sara, por isso que deve estar demorando, então eu vou dar uma ajudinha a Deus aqui, vou pegar a serva. Sara pegou a serva dela, deu a Abraão e Abraão gerou um filho com ela. Entretanto, no capítulo 17, quando Deus aparece a Abraão, Deus vem renovar aquela promessa que tinha feito. E ele vem esclarecer, deixar mais claro para Abraão como se cumpriria aquela promessa. E o Senhor se apresenta a Abraão dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus então começa a renovar as promessas que fez a Abraão e faz o seu concerto com ele. E fala que daria a terra das peregrinações dele, a sua descendência, a sua semente, renova as promessas que fez a Abraão. E Deus pede para que Abraão faça alguma coisa, para que esse concerto seja firmado. Ele então estabelece que todo aquele nascido na casa de Abraão fosse circuncidado. E essa era uma grande prova de fé, porque depois de tanto tempo de espera, você ouvir a voz de Deus novamente e ele lhe pedir para cortar o prepúcio de todo macho nascido na sua casa é complicado, porque você realmente tem que crer que aquele que está falando com você é Deus. E depois de renovar as suas promessas a Abraão, dizer que multiplicaria a sua semente, depois de ter colocado o seu concerto com Abraão, dizendo que ele deveria circuncidar todo macho nascido na sua casa, e aquele que não fosse circuncidado seria extirpado do seu povo, então ele começa a dizer como faria, como cumpriria a promessa que tinha feito a Abraão. Abraão já tinha se adiantado, já tinha tido um filho com uma escrava, mas Deus vem a Abraão e diz que o filho da promessa nasceria da sua esposa, nasceria de Sarai. Nessa mesma passagem, Deus ele muda o nome de Abraão e diz Sara, porque Abraão era Abrão e se tornou Abraão, e Sara era Sarai e se tornou Sara. Só que quando Deus renova essas promessas, e quando Deus diz como cumpriria a promessa a Abraão, quando ele começa a falar que o filho da promessa nasceria realmente de Sara, Abraão ele ri, ele cai sobre o seu rosto, e nesse momento é um momento marcante dentro da história, porque talvez seja o momento em que Abraão não pôde crer. Ele já não, como se ele já não conseguisse crer, porque ele caiu sobre o seu rosto, riu e disse, Oxalá que Ismael viva na sua presença. Então Deus ele volta a falar e ele diz, Sara terá um filho, e com ele estabelecerei o meu concerto perpétuo, e você chamará o nome dele Isaac. E ele faz promessas sobre Ismael também, ele fala assim que não esquecerá de Ismael, porque Ismael também era filho de Abraão, também multiplicaria a semente de Ismael, e também daria a ele 12 príncipes. Porém a aliança seria estabelecida com o filho da promessa, com Isaac, com o filho que ele daria de Sara. Então Deus diz em quanto tempo cumpriria essa promessa, ele fala que no ano seguinte ele cumpriria essa promessa. Então quando Deus termina de falar com Abraão ele toma todos aqueles que foram nascidos na sua casa, toma seu filho Ismael e ele faz conforme Deus tinha ordenado. E ele circuncida a cada um nascido na sua casa, todo macho nascido na sua casa. Então nesse mesmo dia ele foi circuncidado, ele, seu filho Ismael, e todo macho
tanto nascido em casa como comprado por dinheiro. E esse foi o capítulo de número 17. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz.